Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui de Matos, especialista em investimentos, analista de mercado. E o vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o porquê que eu evito aplicações sem imposto de renda. Essa é a realidade. Existem problemas nas aplicações que não têm imposto de renda que você desconhece, eu tenho certeza disso. Beleza? Então, o objetivo desse canal é justamente abrir sua cabeça aí para novas informações, novas perspectivas para te ajudar na tomada de decisões de investimento. Então, se você se interessa por isso, clica aqui no botão de se inscrever e se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o joinha aqui embaixo também, é muito importante pra gente. Já deixa o joinha, se você não gostar do vídeo, depois você pode tirar o joinha tranquilamente, tá bom? E outra coisa, semana que vem a gente vai estar divulgando aí uma oferta única que eu nunca fiz com todo o pacote de cursos que eu já criei, inclusive 2 cursos que eu ainda estou criando, que já vai ser incorporado aí de forma praticamente como bônus neste pacote. Então, se você quer saber sobre isso em primeira mão, você pode clicar no primeiro link aqui, você vai baixar o meu e-book de renda fixa. Baixando o e-book, você vai ter a chance também de entrar na comunidade do WhatsApp. Nesta comunidade é onde eu vou te passar todas as informações. Então, você abre o link, coloca o seu e-mail e clica em baixar o e-book. Na próxima tela vai ter assim, entrar na comunidade do WhatsApp. Você entra nela e aí você recebe por lá em primeira mão. Beleza? Faça isso porque semana que vem realmente é um momento bem especial aqui. Duas coisas, aplicações sem imposto de renda. Né? Devia ter pegado até a tela para fazer esta aula aqui, mas a gente pode fazer aqui no Excel, porque como vai ter contas, né, vai ser bom por aqui também. Então vamos lá. Sem imposto de renda. Você vai ter com imposto de renda, tem várias coisas. Agora, sem imposto de renda, tem algumas poucas. Por exemplo, tem LCI, LCA, você vai ter CRI, CRA, debêntures. Esses três aqui, eu já vou pintar de vermelho. Eu vou até deslocar eles aqui para ficar mais longe da gente aqui, mais para a direita. Essas três aplicações não têm imposto de renda. Normalmente é vendido como uma grande oportunidade por não ter imposto de renda, só que elas são crédito privado, do mais crédito privado possível. Aqui também meio que é crédito privado, mas a gente pode chamar de crédito bancário, tá? Que aí tem uma série de condições mais favoráveis aqui. Mas aqui embaixo é crédito privado puro e simples. Isso quer dizer o quê? É crédito, né? É um empréstimo privado, então, para uma empresa privada. E quando você tem esse tipo de aplicação, normalmente você não vai ter garantia aqui. A garantia vai ser o patrimônio daquela empresa. Então vamos lá, você comprou um CRI de uma empresa que eu sempre cito esse caso porque é um caso real que eu fiquei bem chocado. Um CRI de uma empresa que investe em usinas fotovoltaicas para vender esta energia. Né? Você vai olhar a empresa, ela tinha menos de 6 meses, 7 meses de existência e já estava emitindo essa dívida e todo mundo já estava falando, nossa, excelente oportunidade, comparando isso com o Tesouro Direto, sendo que o risco é absolutamente maior. Então, você imagina, você investe num negócio desse, CRI, esse dinheiro vai lá para aquela empresa que acabou de surgir, que nunca sobreviveu a uma crise econômica, e essa empresa vai começar uma operação e você vai ter todo o risco de aquela operação dar errado. Então, esse é o primeiro porém. Risco de toda a operação dar errado. Isso quer dizer o quê? Você investe 100 e no final quanto você tem? Zero. Esse é o risco de um negócio, né? Você aceitar esse risco não tem problema. Eu quero aceitar esse risco de Matos. Pode aceitar, mas você tem que ser compensado pelo risco. Então, a compensação pelo risco não é você ganhar 15% no ano, não é você ganhar 13% no ano. A compensação pelo risco é você poder multiplicar o seu patrimônio por 2, por 3, por 4, por 5, por 10. Você investe 100 no negócio arriscado, o negócio dá certo e você multiplica e está daqui a pouco recebendo 10 vezes aquele valor que você investiu inicialmente. Aí é uma compensação de risco. Isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Então, esse tipo de aplicação aqui, que é sem imposto de renda, é uma aplicação que eu vou, inclusive, limar aqui da nossa comparação, porque ela não é algo comparável, no fim das contas, com um CDB, por exemplo. Uma aplicação que tem imposto de renda, também emitida por banco, você vai ter a garantia lá do FGC, claro que tem todos os problemas, ele tem menos de 3% do total do que garante, mas aqui a gente quer ensinar um conceito fundamental para vocês. E este conceito eu vou comparar então aplicações, por exemplo, CDB com LCI e LCA. Eu vou deixar aqui os dois juntos só para você ter os dois já na frente aqui para você.
Seguinte, se eu tenho um CDB que rende 100% do CDI, vamos considerar que eu vou carregar este CDB por 2 anos. Assim sendo, eu poderia ter um LCA ou um LCI que vai render menos do que isso, vai render aqui 85% do CDI, né, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é a mesma coisa que taxa Selic, né, que hoje está lá em 15%. E a efetiva, né, no fim das contas, a que a gente rende mesmo é sempre um pouquinho abaixo, então ela é 14,9 hoje. Beleza. Este é o cenário atual. Se eu tenho um CDB rendendo 100% e eu tiver um LCI ou um LCA rendendo 85%, a gente tem aqui, teoricamente, a mesma rentabilidade. A mesma rentabilidade. Por quê? Porque depois que eu descontar o imposto de renda do CDB que tem imposto de renda, eu vou chegar no mesmo valor final. Então, por exemplo, eu invisto 100 no CDB. Ele vai render 100% da taxa Selic. A taxa Selic é 14,9, então ele vai render 14,9. Eu vou chegar no final de rentabilidade R$ 14,90. Com esses R$ 14,90, vai ter aqui um imposto de renda de 15%. Então, 15% disso aqui, que é R$ 2,24, é vermelhinho, é imposto, eu vou pagar. Então, vai sobrar para mim de rentabilidade líquida 12,67, que eu vou somar com a aplicação inicial, e eu cheguei em 112,67 no final. Isso aqui eu vou deixar de verde, que é o valor final que a gente chegou. Agora aqui no LCI e LCA, a gente pula várias etapas. Eu invisto os mesmos R$ 100, só que a minha rentabilidade agora não é 100% da taxa Selic, ela é 85% da taxa Selic. Então a rentabilidade foi para 12,66, arredondando 12,7. E aí, qual vai ser a minha rentabilidade aqui? Este vezes este. Eu vou render R$ 12,67. Vai ter zero de imposto de renda, então o valor líquido aqui vai ser exatamente isso. E no final a gente chega em 112,67. Você viu? A gente chegou na mesma conta aqui. No final chegamos no mesmo valor, aplicando em duas aplicações diferentes. Mas uma tem imposto de renda e uma outra não tem imposto de renda. A sem imposto de renda desta coluna, então ela tem este efeito. O que você rende já é seu. Ponto final. Quando a gente muda aqui a taxa Selic, por exemplo, a taxa Selic vai cair. A gente tem essa certeza aí para o ano que vem, praticamente certeza. Então vamos lá, vamos colocar uma Selic aqui de 12,25, que seria o final do ano que vem, né? Se a Selic é 12,25, a gente já tem todas as alterações aqui. Tá? Essa planilha, como sempre, fica lá no drive dos membros, apoia Matos Ferramentas, tá bom? Os membros vão ter acesso, vão poder fazer as próprias simulações, beleza? Então vamos lá. Quando a gente até deixar mais organizado aqui com os valores, pronto. Se a Selic muda, vamos lá, 12,3 e eu tenho um ano só de aplicação aqui, a gente chegaria nesses valores. Mas, de Mato, você colocou 15% aqui embaixo, você está considerando que tem mais de 2 anos, né, dentro da tabela do imposto de renda, aquela tabela que me diz que eu começo com o imposto de renda de 22,5%, ele cai para 20%, ele vai para 17,5% e só então ele chega em 15% com mais de 2 anos de aplicação, né? Nos primeiros 6 meses eu estou travado aqui, entre 6 meses e 1 ano eu estou travado aqui, entre 1 ano e 2 anos eu estou travado nesta alíquota aqui. Então isso aqui é importante você ter em mente quando a gente fala de imposto de renda nesse tipo de aplicação. E a questão é, aqui eu trouxe só um ano, né? Eu fiz um exemplo com 15%, mas se fosse realmente só um ano, eu estaria travado aqui na alíquota de 17,5%. E aí, deixa eu abrir aqui. Esta alíquota aqui eu tenho que só colocar aqui, pronto. Agora a gente tem, de fato, uma conta, né, equivalente. Eu tenho esta conta aqui de um CDB que rende 100%, vai ser equivalente a um LCI que rende 83%. Até aqui é o que você já viu em todo lugar. É o que se chama de Gross Up. Só que, aí que eu vou te dizer, isso aqui tem um erro conceitual que você nunca ouviu falar. Tem um erro conceitual no seguinte cenário. Imagina que você pode fazer uma aplicação com o imposto de renda por um prazo longo e você pode ficar a vida inteira aplicando em aplicações sem imposto de renda também. Imagine então que eu posso escolher uma aplicação com imposto de renda de prazo longo. O que vai acontecer agora neste cenário? Então a gente vai transpor
estas células aqui para baixo para fazer essas novas contas mais aqui para baixo. Ó. Vamos lá. A gente está sempre considerando um prazo curto. Neste caso, foi 1 ano. Né? Agora eu vou voltar aqui para 15%. Por quê? Eu vou fazer agora um prazo diferente. A gente vai ter 10 anos de aplicação. 10 anos de aplicação, eu vou ter que mudar tudo. Se a gente pega um prazo longo, eu não posso colocar uma Selic assim 12,3. Eu vou colocar ela aqui em 10%, tá bom? Que seria uma média para um prazo longo. Temos uma Selic de 10%, temos uma aplicação que rende 100%, que é o CDB, ou, né, é difícil você ter CDB de longo prazo, você pode ter um Tesouro Selic, vamos colocar aqui, Tesouro Selic, que vai render 100% por um longo prazo. 10 anos aí a gente vai ter, por exemplo, um cenário meio que hipotético que o Tesouro Selic mais longo ele não vai ser de 10 anos. Né? Então vamos colocar aqui dentro do último Tesouro Selic que a gente tem. Deixa eu abrir aqui o navegador, vocês vão até ver esta consulta também. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó, Tesouro, não, Tesouro Direto Rendimento dos Preços. A gente chega aqui para ver, porque essas datas, que são tantas datas que de verdade, direto eu me esqueço qual que é exatamente a data de vencimento. Ó. O Selic mais longo é 2031, então teria como eu segurar, pensando nesta aplicação aqui, segurar por 6 anos. Em 6 anos você já vai ver uma diferença, viu? Então vamos colocar aqui 6 anos. 6 anos que eu estou rendendo uma taxa média Selic de 10% aqui, e do lado eu tenho uma aplicação sem imposto de renda rendendo dentro da conta do Gross Up, que seria equivalente lá 85% do CDI. Aqui a gente vai ter que acrescentar uma nova linha, que vai ser o seguinte: qual vai ser a minha rentabilidade aqui ao ano? 100% de 10%. Qual vai ser a minha rentabilidade ao ano aqui do lado? Vamos lá. Aqui eu tenho 85% de 10%. E aí, se eu trago esta rentabilidade para 6 anos, aí a gente vai descobrir um valor diferente, que vai ser uma conta financeira que você não precisa se preocupar agora, né, que é simplesmente 1 mais essa taxa aqui elevado a 1. Eu descubro que por 6 anos minha rentabilidade total vai ser 77% aqui. E do lado minha rentabilidade total vai ser 63%. E aí quando eu desconto o imposto de renda, olha que interessante. Eu rendi, dentre os R$100, eu rendi R$77. 15% de imposto de renda é R$11. Aqui do lado eu rendi 63, é zero de imposto de renda, então eu chego aqui atrás, ó, em 165 e do lado em 163. Você pode falar, nossa, Matos, mas R$2 não são R$2. É 2% a mais do valor que você tiver colocado. Só por 6 anos. Olha que interessante. Para quem simplesmente vai lá e compra um LCI 85%, você teria esse problema aqui. Você está rendendo menos, mesmo tendo uma aplicação sem imposto de renda. Então, como é que você compensa isso? Você aumenta essa rentabilidade aqui. Só que para aumentar a rentabilidade no LCI e no LCA, sabe o que acontece? Você aceita mais risco. Você aceita mais risco. Às vezes você consegue um LCI e um LCA muito bom agora, 95%, 97%, só que isso dura 1 ano. E aí daqui a 1 ano, o que você vai ter disponível para você? Às vezes você não vai ter mais esse tipo de aplicação. É só uma reflexão aqui, tá bom? Esse vídeo aqui ele é uma reflexão. Vamos voltar aqui para resumir tudo. Quando a gente pegou 1 ano só de aplicação, essa conta do Gross Up faz todo sentido. Você consegue chegar nos mesmos valores em 2 aplicações. Quando a gente coloca isso para um prazo mais longo, eu coloquei um prazo até curto. Só coloquei 6 anos aqui. Você já começa a ver diferença. A aplicação que tem imposto de renda, ela rende mais do que a aplicação sem imposto de renda equivalente. Se você tiver uma aplicação sem imposto de renda que não é equivalente, né, não é dentro da conta do Gross Up simplesmente, aí você vai ter outro cenário. Né? Se eu tiver aqui 107%, aqui do lado 95%, a gente vai chegar em valores diferentes lá na frente. Você pode fazer essas contas aí usando essa planilha que está lá no Drive dos membros, a Parmatos Ferramentas, tá bom? Para ser membro também tem um link aqui abaixo para você conhecer. Tem um vídeo meu onde eu explico tudo isso. E agora a questão é a seguinte: se eu coloco isso aqui por um prazo longo, 15 anos, a gente já começa a ter diferenças grandes. A gente começa a ter diferenças violentas aqui de rentabilidade. Ó, no período todo tem 12% a mais de rentabilidade, ó. Arredondando dá 13% a mais de rentabilidade se eu faço isso por 15 anos. E aí o que eu posso fazer aqui? Eu quero chegar em zero.
eu quero chegar em zero aqui nesses 13%. Então, ao invés de 85%, eu vou colocar aqui 90%. Não chegou, 92%. Ó, 91% vai chegar em zero. Então, assim, eu consigo fazer um paralelo para, de fato, imaginar. Se eu conseguir, por 15 anos consecutivos, LCIs ou LCAs que rendam 91% do CDI, com o mesmo risco de uma aplicação, por exemplo, do Tesouro Selic, que é praticamente impossível, né? É impossível porque o Tesouro Selic você tem a garantia do Tesouro aqui, né? Que está te garantindo que você vai receber tudo que você contratou e você tem liquidez no meio do caminho. Mas, se fosse possível, você teria que render 91% para ter a mesma rentabilidade lá no final, né? E eu coloquei R$ 100, você pode vir aqui, ao invés de R$ 100, colocar R$ 100.000. Você vai ter também os seus cálculos funcionando da mesma forma, tá bom? Então aqui estão as contas, né? Aqui a gente tinha deixado a continha do gross up mesmo, de 85%. E agora a gente deixa essa planilha aí para vocês fazerem suas próprias simulações. O recado final aqui ele é esse. A aplicação sem imposto de renda não é um benefício só por não ter imposto de renda. Porque aqui, o que está acontecendo? Qual é a mágica aqui por trás? É até um dos vídeos que eu gravei recentemente. A mágica aqui por trás é que você tem um imposto de renda que está no seu bolso. Enquanto você não paga ele, ele rende. É uma coisa que ninguém fala, né? Enquanto você não paga, ele rende. O que ele rende não é imposto, o que ele rende é rentabilidade. Uma parte dessa rentabilidade é imposto, a outra parte é sua. Então, olha só, quando você paga imposto de renda antecipadamente, você desaparece aquele dinheiro. Quando esse dinheiro ainda está lá no seu bolso, ele rende, e o que ele rende não é imposto. Uma parte só é imposto, a maior parte é sua. É por isso que acontece essa diferença aqui. Quando você coloca isso para um prazo mais longo, vai lá 30 anos, por exemplo, tomando decisões assim, né, você vai ver diferenças absurdas. Olha aqui, a gente está falando de 32% de diferença aqui de uma aplicação para outra. Acaba que a aplicação sem imposto de renda, por si só, ela não é a solução para tudo. E aí você pode falar de Matos, mas você colocou uma taxa muito pequena aqui, porque é o seguinte, existem riscos que você não pode desconsiderar. Eu estou falando de Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro que existe do Brasil, que você tem certeza de que você vai ter a sua rentabilidade de volta. Então eu nunca vou comparar um Tesouro Selic com um LCI, um LCA de um banco pequeno. Isso não faz sentido, o risco é desproporcional. Se você quer comparar com um LCI, um LCA de um banco pequeno que paga 97% do CDI, vê quanto que o CDB deste banco pequeno também paga, que você vai lá descobrir que ele paga 110%. E aí ainda assim você vai fazer a conta e vai descobrir que depois de 15 anos você também está rendendo 7% a menos do total da rentabilidade. Então faz essa conta aqui, ela vai servir para qualquer cenário, né? Eu deixei aqui Tesouro Selic porque para mim, quando a gente pensa nessas aplicações assim que são relacionadas ao CDI, eu gosto mesmo do Tesouro Selic, mesmo rendendo menos do que coisas mais arriscadas, porque risco eu corro em outros lugares, né? Não aqui. Aqui é a renda fixa, para mim é um lugar de você ter a renda mesmo, ter a previsibilidade, ter aí toda a perspectiva que você tem para o futuro e não de se arregaçar, se arriscando, né? Para mim, você quer arregaçar arriscando, arrisca outra coisa. Não arrisca na renda fixa, arrisca fora da renda fixa. Deixa o dinheiro fora e arrisca ele. Sem problema, arriscar não é problema. O problema é você arriscar achando que está sendo conservador e não está sendo conservador. Beleza? Este era o recado do vídeo. Baixa o e-book aqui abaixo, entra na nossa comunidade do WhatsApp para você ser avisado aí da nossa super oferta. Um abraço.